É, graça e paz, abençoados, eleitos de Deus. Que maravilha estar aqui novamente com vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês são mais do que abençoados por aquele que nos amou, né? Cristo Jesus, o ressuscitado. Viva um melhor dia, uma melhor tarde e uma maravilhosa e melhor noite em nome dele. Amados, eu vou naquele nosso bate-papo, né? Aqui no canal Salvo pela Graça. Salvos pela Graça. Isso é muito importante, muito interessante. Como sempre, eu sou alvo de muitas perguntas, né? Uma pergunta que não se quer calar ultimamente é sobre essa, como é que fala, essa Covid-19, né? Então as pessoas estão aflitas e perguntam como que a graça vê isso. Eu, pura e simplesmente, só posso falar alguma coisa relacionada à própria palavra, né? Porque quem sou eu para dizer que vai melhorar ou não, né? É meio complicado. Então nós vamos lá, vamos para a Bíblia e vamos ver o que ela pode dizer em relação a isso. Existe uma passagem, várias, né? E uma delas está, que é a mais, que é a principal da salvação, só para a gente ter certeza, né? Que está em 91, no Salmos 91, no versículo 3 em diante. Diz assim, antes porém, eu uso uma tradução, essa minha tradução, eu uso a Bíblia Viva, né? Que para mim, é uma tradução que se aproxima do texto original. Estou dizendo que se aproxima. Eu acho que é de melhor entendimento. Portanto, o Salmo 91, no verso 3, diz assim: Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. No verso 5 diz assim: Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Bom, e melhor dizendo, né, para o melhor entendimento, fica bem melhor, é lógico, né, a gente lê alguns versículos a mais, sabendo do que se trata direitinho. Como eu sempre falo, texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então não fique apenas em um versículo ou outro. Eu estive pesquisando que, eu não sei, eu me sinto tranquilo, bem tranquilo, na graça. Nela nós somos livres e ela nos dá segurança, porque não temos mais que fazer, sabe, abluções, pagar preço, submonte, campanha, comprar um caroço de feijão por R$ 1.000, que Deus o abençoará e... Não, né? Isso aí não... Isso não existe, essa coisa do homem. Orações, um copo com água após oração, subir ao monte, campanha de não sei quem, dos 300 e talalá. Não, isso não existe. Não é bíblico, nada disso é bíblico. Se alguém mostrar para mim alguma coisa relacionada ao que eles estão fazendo aí, que está na Bíblia, aí eu posso até rasgá-la. Eu não creio mais na palavra de Deus. É impossível, por isso que eu estou falando aqui. Eu rasgo a Bíblia. Bom, existe uma fundação, né, americana com o nome de Bill e Melinda Gates. Eles alocaram 150 milhões de dólares, né, em prol dessa vacina. Eles alocaram 150 milhões de dólares, ou seja, alocaram, destinaram, né, investiram
E segundo o próprio Bill Gates, é isso que os crentes têm medo. Não sei porquê, né? Se fosse crente mesmo. Porque, bom, crente tinha que ser cristão, né? De verdade, que crê em Cristo. Porque se até eles estão assim, imagina os de fora. E ele está dizendo, o Bill Gates disse, no seu próprio site, né? Que nesse ano de 2021, até o final do ano, para os ricos não existirá mais Covid, coronavírus, não existirá mais. Agora, estima-se que para os demais, porque depende dessa vacina e assim por diante, estima-se que de 1 ano e meio a 2 anos mais ou menos, ou seja, até 2022 existirá. Bom, a questão nós acabamos de ler agora. Tudo está em Deus. Nós temos aqui no livro de, se não me falha a memória, de Êxodo, fala a respeito das 10 pragas, né? Então, todas as vezes que acontecia algo semelhante, Deus enviava uma praga, né? Várias, 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 várias. Então, Ele mesmo permitiu isso. Então, hoje o que está acontecendo na minha mente, na graça, a graça me dá essa segurança. O evangelho genuíno, ele me garante muita coisa, ele garante já garantiu a minha salvação, é mais do que suficiente. Portanto, eu creio que se eu estou em Cristo, Romanos 8:1 diz, né? 1 e 2, ele diz lá, se eu estou em Cristo, não é uma condenação para quem está em Cristo. Então, o que nós acabamos de ler, e tem muitas e outras, muitas e muitas passagens que falam a respeito que Deus fere e Deus cura. Jó 5:18. Eu firo, eu abro a ferida e a fecho. Quer dizer, Deuteronômio 32:39, Salmo 112:7, Mateus 7:24-25, enfim, tem muitas passagens que nos garantem. Então, todas as vezes que por um acaso alguém chegar, lógico, nós temos que tomar os cuidados, os devidos cuidados. Eu costumo dizer o seguinte, eu morei 10 anos no Japão e ali qualquer pessoa, assim como eu ando meio resfriado ultimamente, quando qualquer pessoa ela se sente, solta apenas um espirro, sim, alergia, pó, alguma coisinha que aconteceu ali, pronto. Ela já vai à farmácia, ou então já tem na compra, já faz lá, já compra lá 10, 12, 15, 20 máscaras, óleo, álcool em gel, enfim. Isso antes da pandemia já faz parte, é a cultura. Agora, hoje, nós temos que fazer isso. Quer dizer, a gente só faz porque é obrigado. E nós vemos que não é bem assim também, né? Festas, esses pancadões e restaurantes, pessoas sem máscara, sem nada. E mesmo assim, mesmo dentro dessa pandemia, está desse jeito. Então, é aí que acontece. São pessoas que, por um acaso, acho que duvida, brinca, né? E em Gálatas diz que com Deus ninguém brinca. Então, com certeza, nada vai chegar até a sua casa. Se não chegou, agradeça, porque não vai acontecer nada com você em relação a isso. E o que eu quero dizer muito mais é que, na realidade, hoje em dia, se a minha fé ela tem vacinas ou que vai dar tudo certo, que não, nem para dizer a verdade, a gente vai tomar, sei lá, as precauções, vamos tomar sim, mas não é a vacina que vai fazer com que eu sobreviva, se Deus não permitir. Nós acabamos de ler aqui, no Salmo 91, versículo 3, a 8 a 10. Se Deus não permitir, se Ele permitir essa doença, você pode tomar vacina, 2, 3, 4, não vai resolver nada, 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 não. Então, no Evangelho da Graça, nós temos exatamente
essa certeza e essa segurança. Ele nos dá essa certeza. Sendo que, por um acaso, se a gente voltar aí para a antiga aliança, um antigo pacto, vai acontecer exatamente o contrário. Hoje, nas chamadas igrejas, ou seja, nas sinagogas, né, sacerdotes falam aí a respeito de que, por um acaso, que Deus cura, salva, liberta. Onde está aqueles homens, né? Como eu vi numa certa igreja, em uma placa, é até engraçado, eu vi uma placa, dizia bem grande, uma faixa, onde estava dizendo assim, e olha que dias da semana tem culto de libertação, culto de cura, sabe como é que é? E a placa dizia, né, grandes, as letras grandes e garrafais, elas diziam assim, devido a esta pandemia, o nosso culto de cura, libertação, não será mais às terças-feiras, às quartas-feiras, às quintas, não sei, só após essa pandemia é que voltará o culto de cura. Bom, tem sentido, não tem lógica nenhuma, certo? Portanto, existem essas falsas promessas e tem gente que crê que é curado, que não sei o... Não, tudo bem. Mas só que nós temos que dar a honra e a glória devida a quem é merecedor. Pela graça sois salvos. Pela graça. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, meu querido, não adianta você ir no centro de uma macumba e falar, eu não vou na igreja, eu não vou acreditar em Deus, eu não vou no centro, sabe? Eu vou no centro de uma macumba que é muito mais rápido. Lá o pai de São Tanás, ele pega e me dá lá um passe ou algo parecido e eu pago umas coisas, compro algumas coisinhas e tudo mais e tal, e tá tudo certo. Logo eu estou curado. Então, pela graça, Deus permite isso, que você seja curado. Não foi no centro de uma macumba, que eu não tenho nada a ver contra eles, de jeito qualidade, não foi. Não, eu não tenho, mas não foi. Então as pessoas falam, poxa, às vezes tem certas coisas aí que dá certo. A gente vai num centro espírita, vai não sei aonde, deu tudo certo. Não, isso é tudo enganação. Dá certo, mas dá não porque existe um poder ali, existe o poder de Deus na sua vida. Então, se ele tem um propósito na sua vida, não vai ser coronavírus, não vai ser nenhuma doença, nenhuma praga chegará à sua tenda, não vai bater a porta da sua casa. Você não precisa ungir, molhar a testa com óleo ou coisa parecida, ungir com sangue, que como eles faziam no passado, né? Os judeus faziam isso na carne. Hoje não precisamos. O sangue que você tem que passar na sua vida já foi também. Isso já foi. Nós nascemos depois dos anos 70. Antes eles tinham que fazer isso. Hoje já não precisa mais. A graça. A Bíblia não fala que Jesus disse para Paulo, olha, a minha graça te basta. Deus, Ele garante isso para você e para mim, ou seja, para nós. Assim sendo, eu quero dizer bem rapidinho, esse nosso bate-papo de hoje é rapidinho mesmo. Eu quero dizer que esses 150 milhões que ele está investindo, que já foi investido, aliás, né, nessa fundação Bill e Melinda Gates, é só para milionários. Porque na realidade eles estão fazendo o seguinte, hoje, pela lógica, seria mais ou menos assim. Uma vacina seria de 12 a 20 reais, que sai para o governo. Só que na realidade, o que eles fazem é bem diferente, né? Hoje a gente vê que tem gente que está ameaçando de dar vacina e não dá, e sei lá, pura e simplesmente eu creio que seria para extermínio de muita gente, do jeito que está acontecendo. A gente não pode fazer isso com um outro ser humano, né?
é o nosso chamado irmão. Não, nada disso. Então, existe um motivo pelo qual está acontecendo isso. E a permissão de Deus que nada te aconteça. Deixa as coisas do mundo para que o mundo resolva. Tá certo? Mundo, entre aspas, né? Aqui, nessa terra que nós estamos vivendo, porque eu faço questão de deixar bem claro que você morreu. Então, a carne fica e o seu espírito volta para Deus. Então, você não tem que ter medo, diz a Bíblia, e eu creio, você não tem que ter medo daquele que mata a carne. Você tem que ter receio, medo, nem medo, né? Temor àquele que pode fazer mal para o seu espírito. E eu tenho que ter essa consciência. Então, eu tenho que cuidar desse espírito que Deus me deu, certo? Então, é assim. A única coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça é que não vai acontecer nada com você se por um acaso Deus não permitir. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler mais uma vez, para que fique bem gravado, né? Aqui, eu acho que aí fica mais fácil. Como eu disse, nós usamos aqui essa versão, né, da Bíblia Viva, e ela deixa bem claro que não importa se 150 milhões de dólares que eles já investiram, e só os milionários vão. Não. Então, isso não adianta fazer essa vacina só para os milionários. Se Deus quiser, eles vão perecer também, com essa vacina ou sem ela. Então, não tenho que temer. Vamos lá, vamos ler aqui. Só mais uma vez. Ele, Deus, o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Isso é na minha tradução, né? Mas se você for ver Salmo 91:3 na sua tradução, talvez, lógico, vai estar diferente. Talvez você não entenda. Então é por isso que a gente usa essa aqui, para você entender um pouquinho melhor. Ok? No versículo 4. Ele o protegerá debaixo das suas asas e lá estará seguro. A sua fidelidade, a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Então, meu amigo, abençoado, se por um acaso acontecer de um sopro, se ele tirar o seu fôlego de vida, o meu fôlego de vida já era. Então a gente tem que crer, agradecer a Deus que nós estamos bem. Amém? Assim é, e assim será por toda a eternidade. Amém, amém, amém. Graça e muita paz. Lembrando que esse nosso bate-papo, simples bate-papo em graça, eu gostaria que ele se expandisse, entendeu? Porque o que veio de graça, vai de graça. Então eu gostaria, por favor, se inscreva se você não é inscrito ainda, ative esse sininho, vamos espalhar essa palavra. Porque por mais simples que ela seja, pode acontecer de te alertar de alguma maneira. É mesmo, puxa, eu não tinha pensado nisso. Porque a gente está aqui na palavra de Deus, a gente tem que ler direitinho. Não vamos ficar debaixo das asas daquele que não é o Altíssimo. Porque ele não pode fazer nada. A gente tem que tomar cuidado. Tem que ter temor daquele que pode fazer mal para o nosso espírito. Não para quem pode fazer mal para a alma. Para a carne, aliás. Nós estamos debaixo da graça. Nós vivemos na graça hoje. Não sob a lei. A lei de Moisés já era. Então, fique na paz. Graça e muita paz. Inscreva-se, ative o sininho para ficar sempre a par do que está acontecendo desse nosso bate-papo, ok? E outra aqui embaixo, você pode também fazer o seu comentário, seja ele de que monta for. O nosso pensamento é esse. E eu sei que muita gente vem discordar e não tem problema, é como eu sempre falo, né? A fé não é de todos. Não é de todos. Graça e muita paz. Deus é contigo.